Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News. Live News dessa semana. Bom dia, Luiz Augusto Lara. Bom dia, Milton Cardoso. Hoje, dentro do nosso ciclo de entrevistas aqui de os pré-candidatos a governo do próximo ano. Hoje uma entrevista muito especial com um homem também que tem história na política gaúcha. Um homem que tem história na política e digo mais, se o MDB, hoje MDB, fosse um partido sério, o deputado Alceu Moreira hoje seria o presidente da Câmara dos Deputados. Por que eu digo isso? Porque é um homem altamente preparado, arrojado, compromissado com o presente e o futuro do nosso país, um país que foi jogado no calabouço desde a época de José Sarney. Quem não lembra do estelionato eleitoral de José Sarney, no famoso PMDB, e vem dançando, e o povo vai aceitando. Esses partidos políticos hoje, todos eles, estão comprometendo o futuro do nosso país, lamentavelmente. Mas aqui nós temos um MDB da cepa, ou melhor, do litoral, prefeito, deputado estadual, deputado federal, frente parlamentar da agricultura no Congresso Secretário Nacional. de Estado, é um homem que está na linha de frente do agronegócio. E agora o Guerreiro convalescendo. E na tribuna, é um dos melhores parlamentares. Eu posso dizer isso, sabe, Lara? É porque eu passei grande parte da minha vida e quando eu era jovem, olha, eu cobria Câmara e Senado, passei grande parte da minha vida em Brasília. Olha quem eram os oradores. Freitas Nobre, Thales Ramalho, JG de Araújo Jorge, Del Bosco do Amaral, Alceu de Deus Colares, Alencar Furtado, Hélio Duque, e eu vou parando por aqui, João Cunha de São Paulo. Era um espetáculo. Mas o deputado Alceu Moreira tem essa verve, tem essa eloquência e está se recuperando de uma cirurgia no quadril, mas mesmo assim abre o espaço de dentro da sua casa, né, convalescendo, mas firme, né, dando uma engraxada no quadril aí para poder se preparar para o ano que vem. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado Alceu Moreira. E que entrevista, essa é inédita, essa entrevista, porque eu, ao menos nos 40 anos de jornalismo, pela primeira vez eu vou entrevistar um entrevistado, melhor, né, dizendo, em cima de uma cama. Ele não abre mão. Tá lá. Tá o Bolsonaro. Seja bem-vindo aí, deputado Alceu Moreira. Olha, é uma alegria muito grande para mim poder estar contigo, Milton Cardoso. Já estive tantas vezes com o meu querido Luiz Augusto Lara, né? Estar com vocês, há pouco tempo estava falando no Johnny, né? Ele que também presta um serviço para esse setor que defendo com tanta força e com tanto entusiasmo, que é o agro, né? Criando um espaço para o agro num canal de TV que acabou dando a dimensão clara e a compreensão do que era a importância econômica na reestruturação da economia brasileira do agro. Então, eu fico muito feliz de poder estar com você nesse espaço e fico à disposição para vocês questionarem aquilo que vocês desejarem e eu respondo aquilo que eu achar que posso responder. Ô Milton, o pessoal que está em casa não tem a obrigação de conhecer o Alceu Moreira como nós conhecemos, a sua trajetória, a sua história, uma pitada, um pouquinho da história do Alceu Moreira. Nascido no litoral, Osório, Alceu Moreira, natural de Osório, deputado? Na verdade, o município que eu nasci hoje é Terra da Areia. Porque naquela época era tudo Osório, mas agora se emancipou, né? Tá certo. Foi vereador por lá também, não? Eu nasci numa localidade chamada Sangafunda. Sangafunda, lá da Sangafunda. Lá da Sangafunda. Foi vereador também, Alceu? Eu fui vereador, fui vice-prefeito, fui prefeito por 2 mandatos, depois 2 mandatos de deputado estadual e agora estou no 3º de deputado federal. O senhor entrou na política com quantos anos, deputado Alceu Moreira? Jovem? Na verdade, 22, 23 anos eu já estava na política. Tá? Aqui no município, uma primeira eleição para vereador eu não me elegi, fiz 360 votos, né, não me elegi. Tá? Fui me eleger na segunda eleição, me elegi na mesma legislatura que se elegeu o Romildinho, no meu mesmo mandato.
Então, pode ser que Osório tenha 2 candidatos, pré-candidatos a governador, será, nessa eleição? Eu não acredito que o Romildo vai se candidatar com o Ciro Gomes do lado dele, falando de Pasqualini, de Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro, com o João Santana, aquele corrupto que estava com o Lula, que é o marqueteiro agora do Ciro Gomes. Eu não acredito que o Romildo Bolzan vai queimar, né, a biografia, a história dele, se lançando candidato de acordo com o que se apresenta esse quadro partidário hoje do PDT, que o PDT virou, se transformou num puxadinho do PT, a realidade é essa. Quem está falando aqui, inclusive, eu não escondo isso dos telespectadores e nem dos ouvintes, eu sou filiado ao PDT, mas o PDT do Brizola lá, não esse PDT de Mequetrefe, de Carlos Lupe, de Ciro Gomes, essa turma aí, Pompeu de Batos, estou fora. É o velho trabalhismo? O velho trabalhismo. E que acabou, né? Acabou. Mas o MDB do Rio Grande do Sul, né, certamente, né, provavelmente, muito provavelmente, eu diria até que certamente, terá candidatura no próximo ano. E um dos nomes mais cotados aí do MDB é justamente o nome de Alceu Moreira. Isso procede à disposição para disputar uma candidatura ao governo do Estado, deputado Alceu Moreira? Ou ao Senado. Lara, seria uma hipocrisia da minha parte dizer o seguinte: eu estou na política todos esses anos, né? Começar com 22 anos, estou com 67, e agora tendo a possibilidade de ser candidato a governador pelo meu partido. O MDB foi 4 vezes governador do Rio Grande do Sul. Eu sou presidente do MDB, presidente da Fundação Ulisses Guimarães Nacional, e aí eu dizer que se tiver a possibilidade de concorrer a governador, vou concorrer. Mas isso não é uma obsessão, né? Isso não é para satisfazer o ego, não tem nada de vaidade nisso. O que nós temos que colocar quando for decidir uma candidatura no partido do tamanho do MDB os nossos projetos políticos, para que no debate que nós faremos a partir de setembro, e não é aqueles programas políticos, programas de governo feito por 3 pessoas numa sala, levado num cartório para depois registrar, não. Nós queremos fazer um debate que possa realmente ser discutido por sílaba e vírgula com todos os setores partidários do Rio Grande do Sul. Nós vamos fazer a partir de setembro. Eu imagino, sem data rígida, que quando chegar em final de dezembro, lá para o final desse ano, nós teremos, então, esse fruto maduro, né? Porque política é como fruta, se colher antes está verde, se colher depois está podre, né? Tem que colher quando está maduro. Está maduro o quadro, está definido, o candidato é fulano, tá? É o melhor para o MDB. Tem um colegiado no MDB muito qualificado que vai fazer a decisão, e seja qual for a decisão, terá o meu apoio incondicional. Mas se esta tarefa for para mim, eu vou fazer com muita honra. Então, a partir de setembro, começam aí, me parece, tipo caravanas aí do MDB, seminários, encontros, para discutir planos de trabalho. E haverá prévias, é isso? Eu não sei se haverá prévia, porque para haver prévia tem que haver outras candidaturas. Hoje se apresentam outros nomes, mas os nomes são apresentados no MDB como sugestão, num ato político legítimo, né? Então, um sugere um, outro sugere outro. Quando isso acontece, é porque, na verdade, tu não tem no partido uma candidatura natural, tá? E a gente não adianta querer achar que tal coisa, não. Nas políticas, a política, o que menos interessa é fazer política com o fígado, né? Não gosto do fulano porque ele disse isso, não gosto daquilo. Não tem nada a ver. As pessoas vão certamente fazer uma evolução disso, nós vamos andar o Estado inteiro, né? E de acordo com os programas que nós temos condição de apresentar para os próprios companheiros do MDB, nós teremos uma decisão de ter um candidato a governador, tá? Você vai me dizer o seguinte: olha, tu vai trabalhar para isso? Com certeza sim. Vou estar andando pelo Estado e vou certamente ter como proposta inicial nisso trabalhar o bem maior do povo gaúcho, que é seu povo, né? O maior bem que o povo gaúcho tem, que é o que o Estado dispõe, é seu povo. Andar como eu andei pelo Brasil inteiro por causa do agro e encontrar cada mancha de gaúcho em qualquer lugar do país tem riqueza, tá? Este povo tem talento, genialidade, tem capacidade competitiva, tem disciplina, é um povo esforçado,
Não é possível que só aqui no Rio Grande do Sul, nós com esta matéria-prima da melhor qualidade, esse bem maior que é o povo gaúcho, não tenhamos condição de produzir um Estado que esteja no primeiro plano da política nacional. Acho que o governo Sartori e o governo Eduardo Leite evoluíram nesse processo. O Estado que o governador de 2023 em diante vai administrar não terá mais o mesmo tipo de problemas que nós tínhamos antes. Terão outros problemas, mas não este. E é preciso fazer uma leitura de que o mundo moderno, o mundo digital, não pode mais ser feito sem as universidades. Eu não estou falando das universidades, pessoal, que a pessoa entra para dentro do muro, se forma, vira profissional e vai trabalhar. Eu estou querendo envolver a universidade com a sociedade durante o período de graduação. Uma universidade como a PUC, como a URGS, como a Unicinos, eu estou dando 3, mas posso pegar todas do Rio Grande do Sul. O que elas têm de capacidade instalada, de conhecimento armazenado, de professores, de alunos, que poderiam ser ferramenta de solução de vida para o povo gaúcho e são muito mal utilizadas. O Sistema S, com todo o dinheiro que arrecada, tem que estar neste projeto, né? Porque nós precisamos disso e trazer as forças normais, o município, o Estado, a própria União, a sociedade organizada tem que trazer para esse processo. O primeiro entrevistado aqui como pré-candidato, que foi Luiz Carlos Reis. Luiz Carlos Reis esteve no programa anterior conversando conosco sobre as seus planos, seus projetos para o estado do Rio Grande do Sul. E uma coisa importante da gente poder medir é o seguinte, sendo governador, sendo eleito governador. Voltando só para a questão do Luiz Carlos Reis, senador da República, sim, eu volto mais uma vez porque eu recebi muitas e muitas mensagens com relação ao meu posicionamento, que eu continuo, não abro mão dele. Contrato entre o político e o eleitor tem que ser cumprido. Para mim, eu sempre defendi isso, tive problemas lá atrás com a Ana Amélia, tive problemas com o Marquesan, né? Mas eu não abro mão das minhas convicções. Se você pediu para ser senador da República, cumpra com o seu mandato. Cumpra o mandato de 8 anos. Depois, se quiser ser governador, se quer ser outra coisa, tudo bem. A mesma coisa é deputado. Você foi eleito para ser deputado, porque no momento que o cidadão recebe um mandato de 8 anos no Senado, e um Senado sai no meio do mandato, é isso? Sai no meio do mandato, ele está dizendo para o eleitor, vem cá, você é um trouxa, ou então é o seguinte, eu não quero mais ser senador. O Fogaça, quando esteve aqui, né, então... Sim, foi agora há pouco tempo. O prefeito Fogaça esteve agora há pouco no programa. Se arrependeu. Ele disse que se arrependeu e que acha que muito das pessoas que não votaram nele aqui, porto-alegrense, para que ele não deixasse de ser o prefeito da cidade. Uma impressão dele, né? Não sei se em pesquisas ou se isso numericamente... Mandato tem que ser cumprido, mandato tem que ser cumprido, tem que respeitar o eleitor. A legislação é perversa, ela permite que o político faça isso, mas eu vou continuar defendendo as minhas posições, que eu acho que mandato tem que ser cumprido. Bom, então, antes do intervalo, eu quero deixar aqui no ar uma pergunta para o deputado Alceu Moreira. Deputado Alceu Moreira, se eleito governador, o que faria de diferente do que está sendo feito pelo atual governo, ou pelos últimos governos, e o que daria continuidade? Né? O que, olha, não, isso aqui eu vou continuar porque eu acho que está bom. E isso aqui eu modificaria, principalmente do ponto de vista econômico, fiscal e sanitário, né? Nós vamos fazer um rápido intervalo, lembrando aos nossos telespectadores que o deputado Alceu Moreira, deputado federal, pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, pelo MDB, presidente do MDB, ele está, neste momento, o telespectador está ligando a televisão aqui, o Alceu Moreira está lá descansando, dormindo, como é que está, em cima de uma cama e tal. Não, o deputado Alceu Moreira está se recuperando de uma cirurgia no quadril e está nos concedendo essa entrevista, né, em cima de uma cama. Então, é só para explicar para o nosso telespectador que está ligando a televisão neste momento. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos em seguida com Luiz Augusto Lara e o deputado federal, que comanda a frente parlamentar do agronegócio, que vai bem. Muito obrigado.
né, se o STF não incomodar, nem a grande parte dos políticos deixarem de lado, o negócio vai crescer cada vez mais. Voltamos em seguida. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Você confiou, e o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir o seu próprio insumo. Você confiou, e a economia está dando sinais de recuperação, com o crescimento do PIB e aumento na produção. Você confiou, e os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança, e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Estamos de volta com Live News, hoje recebendo o deputado federal Alceu Moreira. A tua pergunta é pertinente, só que eu acho o seguinte, as pessoas precisam se aperceber e ter cuidado, principalmente, né, quando prometem coisas que depois não podem cumprir. Por que eu digo isso? O governador Eduardo Leite, com todo respeito, prometeu fazer um novo jeito de governar. Não consegue. Não consegue porque nós temos um modelo perverso que o governante ele é chefe de Estado, chefe do governo e chefe da administração. Estou falando a nível federal. E se puxar para os estados e municípios é a mesma coisa. Ele não consegue governar se não tiver maioria. Tem que construir maioria. Tem que construir maioria. O que faria de diferente do que está sendo feito no ponto de vista econômico, sanitário e fiscal? E o que manteria? Isso dá para um seminário. Dá um seminário só. Dá um seminário, né? Dá um seminário só. Mas vamos lá, em linhas gerais, né? Dá um seminário, só que é um detalhe, né? O deputado Alceu Moreira não vai receber o presente que, com todo respeito, tá? Eu sei que é uma pandemia, uma doença cruel, uma experiência inédita, mas nenhum governante recebeu tanto dinheiro do governo federal como os estados e municípios receberam. Né? Veio muito dinheiro, principalmente o ano passado. Deputado Alceu, a bola com o senhor, assim, em linhas gerais, o que está dando certo que deve continuar e o que tem que ser feito diferente para que a gente possa retomar o crescimento aí do nosso estado? Bom, é bom sempre lembrar que não há espaço no governo do estado para fazer qualquer tipo de projeto como se fosse inventar a roda, né? O Estado tem vida contínua, tá? E a gente precisa ter humildade para aproveitar dos outros governadores, independente de onde eles sejam, tudo que eles fizeram de bom. Eu, por exemplo, fiz uma análise, estou fazendo com um escritório contratado, uma análise dos 4 governos do MDB, ouvi a todos os governadores, busquei detalhes de todas as políticas que eles criaram como ferramenta de solução, várias políticas. Nós vamos compor esse processo como grande lastro, como grande aval para um novo programa. Então, poder olhar para trás e buscar aquilo que deu certo, que é importante, alguns já em perfeito funcionamento, é uma questão importante para nós. Mas temos também exemplo de outros governadores. Na última eleição, talvez uma das poucas que a gente teve, que nós conseguimos eleger 2 governadores do mesmo campo político, né? Porque os 2 foram para o segundo turno, tá? E talvez a dificuldade imensa para ser muito diferente seja isto, porque a receita para se fazer o Estado com equilíbrio fiscal, né, era cada vez muito semelhante. Aliás, quando nós fomos fazer uma reunião no diretório para saber se participaríamos do governo Eduardo Leite ou não,
eu fui um dos 7 votos que votei contrário à participação. Nós tínhamos perdido, mas foi por 47-7 que nós entramos para o governo. Qual era a argumentação? A argumentação é que os programas eram muito semelhantes e que, principalmente, os deputados estaduais iam ter que votar essa legislação toda por aquilo que eles sabiam que era importante para o Estado e não poderiam votar contra o Eduardo Leite, votar a favor do Estado. A bancada do MDB, nós entramos, ela fez um belo papel, tá? E eu acho que esses 2 governos complementares, do governo Sartori e do governo Eduardo Leite, eles têm grandes avanços, né? Eles vão para um período que equilibra, independente do que decorreu isto, né? Se vai ter privatização, se veio dinheiro do governo federal, mas este ano, por exemplo, nós vamos pagar o salário em dia até o final do ano e não vamos gastar 122 milhões de juros com o Banrisul para financiar a folha de pagamento. Isso é avanço, tá? Então é o seguinte, controle fiscal, né? Absolutamente rígido, tá? Por isso que quando a gente está discutindo um projeto de governo, a gente tem que ter cuidado o seguinte, se nós tivermos qualquer tipo de devaneio querendo eleger uma proposta populista, demagógica, nós podemos, por exemplo, eleger de novo um governo modelo Tarso Genro, que gastou 16 bilhões a mais do que arrecadou no período dele. É uma destruição do Estado, destrói completamente tudo isso, não tem expectativa futura. Então, nós precisamos aproveitar este processo e continuar ajustando. O Estado não tem que ser grande nem pequeno, ele tem que ser o necessário, mas ele tem que ser moderno, ele tem que se utilizar de todas as ferramentas e tecnologias para transformar o Estado mais enxuto, mais assertivo, mais qualificado, mais dinâmico e mais competitivo. Não tenha dúvida disso. Então, do ponto de vista fiscal, nós certamente vamos ir muito na mesma linha que está sendo feito agora. Aquilo que falta fazer precisa ser feito. Não tem coisa mais injusta na administração pública do que cobrar de quem não deve para pagar quem não merece, né? Então, quem governa o Estado tem que botar isso na cabeceira da mesa. Não vou cobrar de quem não deve para pagar quem não merece. Não posso concordar com uma coisa dessa. Então, lamento muito, mas aquilo que tiver que ser cortado, será cortado. Nós não permitiremos, vamos continuar trabalhando para reduzir essas estruturas que não geram para a sociedade o retorno, a entrega que precisa ser entregue. Então, do ponto de vista fiscal, nós faremos isto, vamos ajustar cada vez mais, tá? Do ponto de vista sanitário, bom, aí é o seguinte, nós temos que saber o que nós estamos tratando de sanidade, nós estamos tratando de qual delas. Uma das grandes vitórias da sanidade foi a questão da tosa, né? Nós certamente vamos ter que tratar disso. Eu estou falando da minha região, da minha relação com o agro, mas o Estado do Rio Grande do Sul vai ter que se aprofundar como Estado para combater definitivamente a tuberculose e brucelose e ser um Estado da Federação que produz leite sem esse grau de contaminação, para nós ter condição de, chegando aos 26 centes de dólar, que é o preço médio do custo de leite no mundo, e produzir e ser competitivo no mercado. Então, estou falando só da área animal, mas nós temos que tratar também das questões dos grandes centros. Senão, a gente tem que trabalhar o seguinte, como é que nós consideramos que as cidades, como Porto Alegre, por exemplo, estou falando das metrópoles, as metrópoles, elas não têm um órgão de Estado que pense as áreas metropolitanas. De qual é a parte do Arroio Feijó que o Estado é responsável? Da parte do Alvorada ou Porto Alegre? De qual é a parte da estrada que o governo de Porto Alegre é responsável entre o cidadão que mora em Viamão, em Águas Claras, e trabalha em Porto Alegre? Precisa, na minha opinião, ter uma estrutura de Estado que fica entre o governo do Estado e o município que seja capaz de pensar zonas metropolitanas. A Grande Pelotas, a Grande Caxias, a Grande Porto Alegre. Precisa ter alguém que estruture o pensamento do lugar onde mora 2.600.000 pessoas e que precisa ter estruturação disso. Tipo uma Metroplan, não, Metroplan não existe. Não, porque Metroplan está sendo extinta, é isso que eu estou perguntando. Metroplan é um negócio... Porque não atinge seu objetivo. Porque não Nós atinge... queremos, a gente quer trabalhar um órgão, uma instituição que seja capaz de pensar. De novo, traga para esse meu discurso a participação das universidades,
da sociedade organizada, mas vamos fazer um projeto de execução da organização da vida das pessoas das regiões metropolitanas, com as suas relações de dependências, e poder buscar financiamento para viabilizar essas questões importantes que estão hoje como cicatriz posta entre uma divisa geográfica, que não tem sentido nenhum. Nós precisamos de alguém que trate isso. Ninguém trata disso, quer dizer, nós tratamos de qualquer coisa, mas não tratamos de onde mora a maioria das pessoas do nosso estado. Deputado Alceu Moreira, aliás, o telespectador que está nos acompanhando nessa manhã, nós estamos diante de dois homens públicos que pode sair uma dobradinha aqui, viu? Pode sair uma dobradinha Lara e Alceu Moreira. O Milton quer me tirar do programa. E Lara. O Milton quer me tirar do programa a qualquer preço, a qualquer custo. Não, Milton, não tem esse perigo. A gente, embora confie muito no Alceu Moreira aí. Nós receberíamos de braços abertos. Olha aí, ó, viu? Olha aí, ó. A gente faz um intervalo rápido, voltamos em seguida a Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas, Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Caixa, o Banco dos Brasileiros. Em seguida, com Alceu Moreira e Luiz Augusto Lara. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Você confiou, e o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir o seu próprio insumo. Você confiou, e a economia está dando sinais de recuperação, com o crescimento do PIB e aumento na produção. Você confiou, e os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança, e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Estamos voltando com o deputado Alceu Moreira, nosso convidado desta manhã, sábado, domingo, né? E com o nosso parceiro aqui, Luiz Augusto Lara. Antes de devolver para o deputado Alceu Moreira, não posso deixar de registrar a minha solidariedade, né, às famílias destes dois bravos bombeiros, né, que desapareceram nessa tragédia com o prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, um prédio antigo. Aliás, telespectador, você aí, passe nas margens do Rio Guaíba, ou alguns chamam de Lago Guaíba, você vai ver uns prédios bonitos ali, modernos, Tribunal de Justiça, Ministério Público, mas não olhe muito não, porque tem um prédio antigo ali, que é do Executivo. E o prédio da Assembleia Legislativa, então, nem se fala. Mas o Poder Judiciário e o Ministério Público, eles são diferenciados em tudo, né? Até nos prédios, que espetáculo. E você pagando a conta, nós pagando a conta. Vou voltar para o deputado Alceu Moreira, né? Deputado Alceu Moreira, e aí, 12º entre os poderes, já que o Milton está falando aqui em diferença de prédio, de Ministério Público, Judiciário, o governador Sartori tentou... É melhor não botar o deputado Alceu Moreira nessa bronca aí, porque... Capa preta, eles perseguem os caras. Não. É uma proposta, são propostas de governo. O STF já tem candidato à presidência da República. O candidato do STF chama-se Luiz Inácio. Então, mas aqui no Rio Grande do Sul, assim, o governador José Ivo Sartori apresentou uma proposta de 12º entre os poderes, ou seja, dividir aquilo que efetivamente foi arrecadado, né, mexer no 12º dos poderes. O Eduardo Leite
tentou evoluir um pouco nisso, conseguiu alguns ajustes, mas ainda longe, né, dessa disparidade entre executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público. Não mexe com isso que eles perseguem os políticos, eu estou dizendo. Deixa o deputado longe disso. Não, mas eu respondo sem problema. Não tem problema nenhum, são planos e sugestões de governo. Essa forma que está sendo dividido o dinheiro do Estado é uma forma que está, no seu entender, correta? Ela precisa ser aprimorada? Como é que o MDB e o Alceu Moreira, se pré-candidato, enxerga a repartição do orçamento do Estado? Bom, eu te diria o seguinte, esta é uma bela tarefa para nós vencermos agora na reforma administrativa, numa comissão que eu sou titular, tá? Não existe a possibilidade de fazer divisão do duodécimo pelo orçado. A divisão tem que ser pelo real arrecadado, porque se alguém vai levar a fatia dele pelo orçado e o Estado não arrecada o suficiente, com certeza ele vai deixar outro setor do governo na injustiça, vai ficar com menos recurso. Senão eu teria que fazer o raciocínio inverso. Vamos fazer pelo valor orçado, mas se o orçamento produzir, se o Estado produzir recurso mais que o orçamento, não se passa isso, não se divide com os poderes. Isso não é possível, a legislação, a lei de meios não permite isso. Então, logo, nós temos que perseguir essa ideia. Tem coisas que em política parece mentira, aliás, parece que uma hora não dá e depois dá. Eu mesmo, quando votei a reforma da Previdência no governo Temer, e essa foi uma das razões que eu perdi quase 50 mil votos na eleição seguinte. Para descer no aeroporto já tinha alguém me ofendendo com relação a isso. Quando chegou no governo do Bolsonaro, a reforma da Previdência foi aprovada e eu votei a favor de novo. Tá? Se eu perguntar para um cidadão desses que estão nos vendo agora, na grande maioria, qual é a diferença que tem uma reforma da Previdência com outro, de uma e de outra, e tem diferença, talvez eles não saibam. Mas é que mudou o cenário político. Nada. Então, a cada vez que se tenta fazer algo rumo à justiça, tá? E não se consegue, estamos caminhando no caminho da solução. O Sartori tentou, não conseguiu. O Eduardo Leite tentou, não conseguiu, mas nós não podemos desistir disto, porque este é absolutamente justo. A divisão do duodécimo tem que ser pelo valor real arrecadado e não pelo orçado. O orçamento é uma previsão de receita, tá? A realização da receita acontece na arrecadação dos tributos. Está muito claro. Aliás, isso é um pensamento que o MDB, desde o Sartori, né, tem e vem propondo. O deputado, como é que o senhor está... Só para nós sair um pouquinho fora aqui, 2 minutinhos. Como é que o senhor está com essa recuperação aí da cirurgia? Nosso telespectador está com muitas dores. Como é que foi a cirurgia? Quanto tempo de recuperação? Tu sabe, Milton, eu não tive dor nenhuma, até porque os medicamentos não têm dor. Não depois que a gente faz a cirurgia, que vê o pedaço do osso que foi tirado, eles serram a cabeça do fêmur, o pedaço do osso, né? E põe ali 2 peças de titânio, um que é a cabeça do fêmur, feito de titânio, e o encaixe. Isso é parafusado no osso. E esses 30 dias que eu vou ficar de cama, que domino de barriga para cima sem poder mudar de posição, é porque tem que consolidar os parafusos do próprio osso. Na verdade, não é o parafuso que aperta o titânio, é o osso que cresce e abraça a estrutura. E aí fica com uma estrutura pertencente ao corpo. Nesse período, eu fiz a cirurgia segunda-feira, até agora, eu não tenho nada que me incomode, a não ser o fato, imagina, ter que dormir numa posição só o tempo todo. Mas isso é cavaco do ofício. Uhum. Tem que ter um cuidado com a alimentação, né? Para não pegar muito peso depois, porque fica muito tempo parado, né, deputado? Isso não. Isso com certeza não. Até porque o cara não tem apetite numa situação dessa, né? E outra coisa, a gente vai ter o acompanhamento de fisioterapeuta o tempo todo, porque senão atrofia a musculação e precisa mudar isso a gente acaba se cuidando. Então, eu tenho muita convicção. Aliás, eu sou uma pessoa otimista por excelência, em qualquer setor. Eu não faço nada meia boca. Quando eu cumprimento uma pessoa e ela me diz como tu vai, eu digo todo dia um pouco melhor. O senhor está com quantos anos, deputado? Jovem deputado? 67. 67?
É. 6 mais 7 dá 13. Eu adoro esse número 13. 6 mais 7 são 13. É o número que o Zagallo sabe que o número 13 não é um número ruim. O mal dele é pertencer ao PT. É verdade, com certeza. O Milton, numerologista, o Milton agora deve estar fazendo de vez em quando ele faz até umas previsões aqui, o pai Milton aqui, sim, viu? Eu vou pegar o número da casa do deputado, da placa do carro dele, com mais 67, vou jogar e vou ganhar na Mega Sena aí de repente, né? Olha aí, ó. Bom, a gente faz um intervalo rápido para descontrair um pouquinho. A gente faz um intervalo rápido e voltamos com Zafari, Bourbon, economizar é comprar bem. Corsã, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas, Caixa, o banco de todos os brasileiros na companhia agradável. Lembrando mais uma vez aos nossos telespectadores, o deputado Alceu Moreira fez uma cirurgia recente, está na cama e tal, nos concedendo essa entrevista, na companhia também sempre agradável de Luiz Augusto Lara. Voltamos em seguida. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Você confiou, e o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir o seu próprio insumo. Você confiou, e a economia está dando sinais de recuperação, com o crescimento do PIB e aumento na produção. Você confiou, e os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança, e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Estamos retornando com Live News nessa manhã agradável com Alceu Moreira, futuro governador, hein? Eu tenho duas perguntas para o Alceu que já estamos encaminhando para o final do programa, mas eu tenho duas curiosidades, né? Uma do ponto de vista econômico, o que falta para o Rio Grande do Sul, o que poderia fazer um novo governo para ajudar a deslanchar a economia do nosso estado. E a segunda, eu queria saber dele o que vai fazer o MDB nacional nesta eleição, porque ele é um dos líderes, não só aqui do MDB estadual, mas nacional. Então, primeiro, deputado Alceu, sobre a economia, o que poderia ser feito, e depois eu queria uns pitacos aí seus a respeito do MDB nacional. O MDB nacional, é o que eu estou dizendo, falta compromisso. Aí o MDB nacional, ele desmoronou. Olha o número de deputados federais que tem o MDB hoje. Né? Pessoal, deixa eu só fazer uma consideração. Assim, ó. A primeira coisa que nós temos que fazer em política é parar de falar na terceira pessoa, né? Sempre achar que a culpa é do outro. Tá? Se meu MDB tem todos os defeitos que tem, o culpado sou eu. Tá? Eu tenho que fazer a diferença. Eu sou presidente da Fundação Ulisses Guimarães e está desfilando agora, junto conosco, pessoas como Ricardo Paz de Barros, Armínio Fraga, Paulo Artung, o Schiller. Nós estamos trabalhando com várias pessoas que estão discutindo conosco as melhores cabeças do país. Então, pense o seguinte, se o Brasil quiser realmente sair da situação que está, a primeira coisa que ele precisa trabalhar é o seguinte, o bem maior de um povo é seus talentos. Buscar seus talentos mais qualificados para poder trazer, para achar solução para o Brasil. Isso não precisa de concurso público, não tem que empregar, deputado, não tem que botar num gabinete, não tem carpete, não tem nada. Deputado tem Alceu, que ter uma ideia de país. Deputado Alceu, eu entendo perfeitamente e a gente sabe, conhece a sua biografia e o seu posicionamento. Agora, o senhor há de convir comigo que o senhor está num partido que Eunice Oliveira, neste momento, com o Sarney, com o Renan, com o Romero Jucá, com o Eduardo Braga e aquela turma,
Eles estão lá, o senhor sabe disso, Eu trabalhando entendo com Lula. perfeitamente, mas eles só estão lá porque eu deixei eles estar. Eu tenho que ser superior a eles e tomar o espaço deles. Não há lugar para churumingar pelos cantos. Se o Renan Calheiros continua mandando no meu partido é porque eu não tomei o espaço dele. Mas ele foi presidente da fundação que eu sou presidente hoje. E hoje ele não é mais. Ele foi presidente do Senado e não é mais. Aliás, a candidata à presidência da República, que o MDB quer apresentar para a sociedade neste momento, é Simone Tebet. Tá? Nós vamos ter um projeto de governo para o país e uma candidatura para sentar na mesa com o partido de centro. E bom deixar claro, ser centro não é ser centrado. Ser centro não é ser sem definição. Ser centro é ser centrado. O centro não é ponto de partida, é ponto de chegada. O Brasil precisa operar com inteligência e compreensão, resiliência, um trabalho de compreensão, começar a fazer o debate sobre o que concorda. Mas para voltar para o Estado, onde nós estávamos conversando há pouco tempo, só para trabalhar a questão de o que o Estado precisa fazer para dar um salto nisso. Bom, essa não é uma receita para uma coisa só, né? O Eduardo vai terminar muitas estradas que nós precisamos, elas são artérias. Quando se pensa numa rodovia no Estado, a gente não pode pensar na rodovia como um pedaço de chão coberto por pavimentação onde passam os carros por cima. Não, ali tem uma artéria. O Estado é um corpo vivo e ela precisa drenar todo o desenvolvimento por essas artérias. Ela pode ser feita por água, pode ser feita por ar, pode ser feita por trilho ou pode ser feita por rodovia, tá? E ela certamente terá que ser feita. Então, investimento em infraestrutura de transporte, o Estado precisa continuar fazendo sistematicamente e fará. A estrutura de energia, com a privatização nós teremos estrutura de energia, mas temos com certeza que aprimorar muito a questão das energias criativas. Agora, eu queria falar de uma coisa, o seguinte, tem várias questões que nós temos que continuar fazendo, mas eu queria só que vocês tivessem a seguinte consideração. Vocês sabem de onde surgiu a palavra marginal? Não. Marginal é uma cidade que centrifuga a pobreza, como tirar mel do favo. Lá no Bagé, por exemplo, tu tira mel do favo em alta rotação, centrifuga e joga essa pessoa numa margem, sem nada. Absolutamente. Não tem luz, não tem esgoto, não tem água, não tem segurança, não tem sala de aula, não tem saúde, não tem nada. É o lugar que sobrou. Bom, passamos quase 40 anos fazendo isso com as nossas cidades. Jogamos a população nas margens do jeito que dava. Eles levam quase 3 horas para chegar no trabalho. E aí deixamos desde o gasômetro até o estádio do Grêmio uma cidade apodrecida, com toda a estrutura pública montada e sem ocupação adequada. E chamamos isso de justo. O garçom tem que morar o cozinheiro, a 4 horas de onde ele trabalha no restaurante. Mas bem pertinho do restaurante tem alguém que é dono de uma área e está apodrecendo e ninguém mora. Tá? Nós temos que tratar disso. Esse é um assunto para ser pensado por uma área metropolitana. A cidade é um instrumento que serve às pessoas. Não pode perseguir ninguém, mas não pode desviar 1 milímetro do seu processo de desenvolvimento. Então, eu estou dando uma das matrizes. A outra questão é a seguinte. Faz 50 anos, no mínimo, que é o que eu acompanho, né, que a melhor parte da aula é o recreio, é o intervalo. As crianças vão para a aula e quando bate a sineta, a porta fica estreita, eles quase se matam para sair. Agora nós estamos saindo de uma pandemia, todas as pessoas com o telefone na mão, até chegar na sala de aula. Quando chegar na sala de aula, a professora vai falar sobre Cordilheira dos Andes e escreve com giz num quadro verde. E quer que o aluno preste atenção nisso. O Estado do Rio Grande do Sul precisa redefinir sua plataforma didático-pedagógica. Precisa redefinir completamente. Hoje, tu aí na televisão que tu trabalha, tu põe o dedo numa tela e aparece a Cordilheira dos Andes, viva, absolutamente na frente. O aluno teria total interesse em fazer discussão sobre a Cordilheira, mas escrevendo num quadro verde ele não tem. Então, nós vamos ter que fazer uma discussão da nova plataforma. Só isso não. Há 50 anos atrás, nós estamos deixando os nossos irmãos na estrada. Eu pergunto, ali em Bagé ou no Alegrete, um peão de estância que se quebrou fazendo uma doma com 45 anos, onde é que ele foi morar? Ele foi morar no fundo do terreno de alguém na cidade, esperando o tempo passar para um dia morrer com a aposentadoria de um salário mínimo, se tiver. Bom, pergunto, esta pessoa teria ou não teria mais 4 ou 5, 10 habilidades que ele poderia desenvolver? Claro que teria. E quem é que foi buscá-lo para fazer isso?
Onde é que está o projeto que pega 4 milhões de gaúchos, 4 milhões de gaúchos que estão fora do mercado de trabalho e renda? Não é do emprego que eu estou falando, porque uma pessoa não nasce para ser empregado ou patrão. Eu estou falando de capacidade. As mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece. Qualificação. As mãos não conseguem construir o que a cabeça não conhece. Precisa pegar 4 milhões de pessoas que o Estado abandonou nos cantos da cidade, dos campos, e trazer de volta para a vida produtiva, para a realidade do mercado de trabalho, dependendo da condição da região em que vivem. Deputado Alceu Moreira, assim que o senhor estiver recuperado, e nós torcemos para que essa recuperação aconteça o mais rápido possível, espero que o senhor venha aqui nos estúdios da Bandeirantes, porque aí nós vamos conversar com mais tempo e vamos aguardar, torcendo aí pela sua breve recuperação aí, deputado Alceu Moreira, lhe desejando aí um bom final de semana. Muito obrigado pela participação conosco, né, Lara? É isso aí, que se recupere rápido, né? Ficar pronto aí para essa corrida que tem pela frente. Precisamos de bons homens aí liderando grandes projetos. Muito obrigado, Alceu, e Deus acompanhe aí, que te recupere logo. Peço desculpa a todos os nossos companheiros que estão nos assistindo por não ter feito a barba, por estar aqui nessa forma, mas é que a condição em que estou aqui é assim. Mas eu tive imenso prazer em participar desse programa, certamente teria a oportunidade de participar de outros, alguns certamente com debate com as pessoas que têm a mesma pretensão que tenho, porque isso enriquece, permite que as pessoas possam fazer sua análise crítica para saber se realmente nós temos algo a oferecer para o Estado, caso sejamos governador ou não. Lhe agradeço muito pela oportunidade e deixo um grande abraço a todos. Muito obrigado. Nós vamos fazer um intervalo, voltamos em seguida. Esse foi o deputado Alceu Moreira conosco no nosso programa deste sábado. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Você confiou, e o Brasil é um dos países que mais vacinam e um dos poucos a se preparar para produzir o seu próprio insumo. Você confiou, e a economia está dando sinais de recuperação, com o crescimento do PIB e aumento na produção. Você confiou, e os empregos com carteira assinada voltaram a crescer. Os brasileiros renovam sua confiança, e a confiança renova o Brasil. Juntos, com trabalho e coragem, construímos um país mais forte. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Continue seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. Estamos de volta com Live News. Lembrando que o nosso programa conta com a participação dos nossos telespectadores, ouvintes e também quem nos assiste ao vivo pela internet. O nosso canal do YouTube é no Facebook. E no Facebook você entra aí tranquilo, você bota Band Live News RS, olha só. Live na News Band, RS. Live News RS. Ou nos próprios canais da Band, né? Pelo YouTube, pelo Facebook e aqui na nossa plateia virtual. Sim. Que as pessoas inscrevem-se, né, participam do programa, estão em casa. Aliás, olha quem está aqui hoje conosco aqui, ó. Olha quem está aqui conosco na nossa plateia virtual aqui, ó. Olha aqui atrás. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Eu saí da frente. Fernando Luiz, Yara Maria dos Santos, olha aí, ó. a Gessi Brum da Silva, a Enelita e a Andréia Gutierrez. A Andréia Gutierrez está pensativa lá. Tá, não, André é de Viamão, rapaz. Viamão. Um grande abraço para o Heraldo aí, André. Nosso amigo bem. Heraldo também.
participando junto conosco aí. Eu quero fazer um registro que eu acho que é importante do aniversário da cidade de Canoas, que foi semana passada, uma cidade pujante, né, uma bela cidade, e agora também fazer o registro de uma bela cidade, considerada a rainha da fronteira, cidade de Bagé, muito bem administrada pelo Divaldo Lara, né? Não por ser irmão do Lara, mas tá aí, é só fazer as pesquisas e ver o que ele está fazendo na cidade. Campeã de vacinação, campeã de vacinação no Rio Grande do Sul, está à frente na vacinação desde o começo da pandemia. Não, e não fechou, não fez lockdown, não fez a loucura toda, né? Pegou uma cidade quebrada, detonada, foram 16 anos no PT, né? O povo de Bagé, o telespectador que está nos acompanhando em outros lugares aí, Bagé com problema de racionamento de água, e o PT foi 8 anos com o Mainardi, com o Lula, 8 anos com o prefeito depois, não me lembro o nome, prefeito... Eduardo Colombo. Eduardo Colombo, mais 6 anos de governo da Dilma, barragem, agora a barragem está saindo por quê? Porque o prefeito Divaldo Lara, com o general Mourão, com o presidente Bolsonaro, está conseguindo colocar o exército, fazendo a obra, e daqui um pouquinho a cidade vai estar recuperada. Completando 210 anos. Olha, quem são os grandes nomes que passaram, que saíram de Bagé? Muitos, Paulo Brossard, Alceu Colares, Médici, Milka Wolff, Luiz Coronel, eu estou me lembrando de alguns. Gaspar Silveira Martins, do Aceguá, quando a Aceguá pertencia a Bagé, obviamente. Jogador de futebol Branco. O Branco, que aliás se recuperou do Covid aí, grande abraço para o Branco aí, fazendo um grande trabalho nas categorias de base da CBF. E também quero aproveitar aqui... O Azambuja. Carlos Sazambuja, foi deputado estadual, deputado federal, foi prefeito. Foi deputado federal que esteve até o último momento ao lado. Esse foi correto, decente, fiel com o Fernando Collor, com todos os problemas do Collor, mas ele ficou ali segurando o cabo da espada. É um pessoal de personalidade. Um pessoal que tem caráter forte. Né? E diz o Fogaça aqui, o Fogaça é um filósofo, é um poeta, mas é um filósofo também, né? Diz que Bagé, terra de mulheres bonitas e homens contadores de vantagem. Pá, nos desmoralizou, né? Porque homens só contam vantagem. Mas tem um pouco do folclore, né? Mas além de bonitas, são trabalhadoras, são mulheres fortes, né? Que nas guerras, nas revoluções, quem cuidava do campo, da pecuária, né? Da casa, eram as mulheres que geriam as estâncias, né? As fazendas, quando os homens iam à luta. E por ali, Revolução Federalista... A luta ou iam também fazer festa, né? Fazer festa e deixavam as mulheres lá cuidando da fazenda. Isso, Revolução Farroupilha, que festa na Revolução Farroupilha. A Federalista, mas enfim, 210 anos mesmo. É uma bela cidade, eu gosto muito de Bagé. Está de parabéns a cidade, né? Que tem também na sua história Ele costuma dizer, né? Eu sou negrão, vendedor de laranja, lindo. Filho da Dona Maria, do seu João, Alceu de Deus Colares. O pai dele trabalhava, né? E atendia no trabalho que ele fazia o meu avô. Então, é bacana né? A gente poder ver essas histórias assim em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Tem, mas certamente... Bagé, com 210 anos, tem muita história. Mas, Milton, hoje nós tivemos aqui Alceu Moreira, candidato, né? Candidatíssimo, né? Eu vi ele, não titubeou em nenhum minuto, né? Porque vai ser candidato, Alceu quer, Alceu não quer, circula isso aí nos bastidores, né? Será que o MDB? Eu não tenho dúvida, é candidatíssimo, está fardado, fez até uma cirurgia do quadril para poder entrar nessa competição pelo MDB ao governo do estado do Rio Grande do Sul. E disse aqui para nós também que o MDB também vai com uma candidatura nacional. Não, essa candidatura nacional é para inglês ver, né? A Simone Tebet é candidata ao governo do Mato Grosso,
não vai, não tem... Olha aqui, ó, para ser candidato à presidência da República, você tem que pegar uma calculadora e contar 70 milhões de votos. Vai ter que ter... O Bolsonaro teve 57 milhões de votos. Né? Uma disputa entre Lula, Bolsonaro, Simone Tebet... Você acha que não tem espaço para uma terceira via? Mas não tem terceira via. É? Não existe terceira via. Não se cria. Não se cria. A terceira via tem que contabilizar quantos votos o Bolsonaro fez. 57 milhões. Essa terceira via tem que fazer 70 milhões de votos. É, porque uma terceira via para existir, na verdade, já existe a terceira, quarta, quinta que o pessoal está tentando, né? Vamos lá, Simone Tebet seria da terceira via. Eduardo Leite, o Dória seria da terceira via. O Moro, Sérgio Moro seria da terceira via. Não, tem um monte de terceira via. Sérgio Moro, inclusive, se filiando aí ao Podemos, né, como candidato à presidência da República. Saiu o Álvaro Dias já tinha me dado uma declaração no programa que eu apresentava à tarde, o Bastidores do Poder, há cerca de um ano atrás. Uma conversa que ele teve... Que o Moro seria candidato pelo Podemos? Ele seria o candidato pelo Podemos. Se ele se candidatasse, seria pelo Podemos. Eles tinham feito esse acordo lá atrás, mas eu também não decola, não decola. Não consegue se criar no meio dessa polaridade aí? Não tem. Acredito que, lamentavelmente, nós temos aí uma eleição que pode ser uma eleição que pode desencadear um processo, que eu espero que não ocorra, de ruptura. Porque se não aceitarem o voto auditável, que eu acho que é um absurdo quem é contra ter o comprovante de um voto, por que vai ser contra ter o comprovante do voto? Quer dizer, o Luiz Augusto Lara, as pessoas disseram, olha, fez um cálculo numa sessão, 300 votos, chega lá, apareceu 15, 20. Como é que tu vai comprovar? E os outros votos, onde é que estão? Não tem como provar absolutamente nada. Então, eu tenho para mim que chegou, ou melhor, o que me preocupa nesse momento, né, é que o STF, ele organiza, ele fiscaliza, ele dá o resultado da eleição e ele liberou um candidato condenado para ser candidato, Luiz Inácio da Silva, Lula. Então, é uma situação complicadíssima que nós estamos vivendo nesse momento. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, então, né, Milton? Tem algum problema o voto ser auditável? Não, acho que não tem problema nenhum. O que alega o TRE e o TSE, e eu ouvi a palavra aqui do TRE, é o seguinte, que existe o boletim de urna. Esse boletim de urna ninguém consegue ler. Não, que existe o boletim de urna que no final há um extrato e os fiscais de cada partido pegam esse extrato. Com essa urna atual? Não existe isso. Isso é blefe. Os algarismos lá dentro é só ver, pega os especialistas. Eu não sou especialista, sou um generalista, mas eu desafio alguém do TRE e do TSE, da Justiça Eleitoral, que me dê comprovação de uma urna ou de um resultado para checar o número de votos. Eu duvido. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos e eu quero aqui, nós já estamos encerrando o programa, me solidarizar também com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, com os familiares que, né, aí, os bombeiros que foram vitimados aí, que tiveram... desapareceram durante esse incêndio na Secretaria de Segurança. Só se valoriza bombeiro quando se tem uma tragédia. Até então, às vezes a gente não vê nem os carros abrindo para que passe o Corpo de Bombeiros, né? Então, eu queria aqui me solidarizar em nome do Corpo de Bombeiros e a essas famílias que perderam seus entes queridos. Aliás, com relação à Boate Kiss, os únicos que pagaram a conta até agora foram os bombeiros, porque a velocidade de julgamento do Tribunal Militar do Rio Grande do Sul. O resto continua do mesmo jeito. Estamos chegando ao final. Isso aí, Milton. De mais um Live News. Graças ao bom Deus.
Até a próxima semana. Até a próxima semana na companhia do senhor e da senhora. Não esqueça de nos acompanhar, você acompanha o programa no canal do YouTube Live News RS. Grande final de semana, uma boa semana e até o próximo sábado aqui com Luiz Augusto Lara e Live News na tela da Band.